Vasco da Gama. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, 0-0 com o Lanús, mais o empate pela Copa Sul-Americana. Ontem em São Januário para quase 19.300 torcedores presentes na Casa Cruz Maltina. O time foi o mesmo do empate de sábado com o Flamengo em 0-0, sem mexidas. Só que pra gente ter uma noção, vamos olhar para os números, alguns números, ó. Posse de bola, 67-33 a favor do Vasco. Finalizações em gol, ao mesmo tempo que o Vasco teve 2/3 da posse de bola, 2 finalizações em gol pro Vasco e uma pro Lanús. Sendo que essas 2 finalizações do Vasco foram na primeira etapa, né? No segundo tempo não teve chute a gol de fato por parte do Vasco. Vamos ouvir o técnico Fábio Carille falando sobre o resultado e também sobre as vaias que recebeu da torcida ao final do jogo. Começando pelas vaias, o xingo. Isso aí aconteceu com a gente ganhando, eu não poderia esperar nada de diferente com empate ou derrota em casa. Tem nada de diferente, não tem nada de absurdo, normal. Se com vitórias aconteceu isso, imagina você não ganhando dentro de casa. É repetição de trabalho. Não adianta a gente falar do calendário, reclamar, porque é isso que nós temos, né? Fizemos nada, assim, de ir, de treinar, de repetir movimentos, nada de jogo do Flamengo pra cá, nem tem como, né? E é entendimento nosso com os atletas com a gente da comissão ali, para que a gente possa ter os resultados positivos que o Vasco tanto merece. Então tá aí o Carille, que ontem mais uma vez foi xingado pela torcida, como eu falei, e teve que literalmente sair correndo em direção ao vestiário, como ele já tinha feito em outros jogos, né? Foi dando aquele pique e nunca foi tão longo o caminho, né? Do vestiário, do banco de reservas até o vestiário do Vasco. Aqueles 20 metros ali, enormes, né? Pro Carille chegar à altura do vestiário. Bom, o Grupo G tá na seguinte situação, porque o Melgar ontem venceu o Puerto Cabello e embolou o grupo entre Lanús, Vasco e Melgar. O Puerto Cabello ficou para trás, com 1 ponto. O Lanús lidera com 5, o Vasco vem em segundo também com 5 e o Melgar tem 4 na terceira posição. Próximos jogos do Vasco, dia 7 pega o Puerto Cabello fora de casa, é uma quarta-feira. Depois pega o Lanús fora de casa e aí fecha com o Melgar em casa. Então o jogo contra o Puerto Cabello fora de casa é fundamental para o Vasco buscar essa classificação, ou pelo menos encaminhá-la na Copa Sul-Americana. Por hora, fica aí com mais um dia de pressão para o Fábio Carille. Domingão tem Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Zé Vi. Tá legal, valeu Breno Monsef. O Vitor Costa, esse 0-0 reflete que foi o jogo? Reflete, se fosse -1, acho que seria o resultado mais justo. Foi ruim o jogo, por falta de combatividade, né? Porque ninguém foi capaz de penetrar na defesa adversária. O Lanús teve a bola na trave no comecinho do jogo, num chute fora da área, e o Vasco produziu muito pouco, muito mal. Falei o nome do goleiro do Lanús. É um reflexo do que tem sido o Vasco, né? Um Vasco que depende de lampejos individuais. Se o Coutinho não estiver bem, se o Verratti não achar, não achar uma bola da cartola, se um Nuno não achar um drible, infelizmente o Vasco não produz nada, porque o trabalho evolui muito pouco, né? Tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. E a torcida ontem teve muita paciência, tá? A torcida apoiou do começo ao fim. Foi uma torcida que não vaiou, não reclamou, não criticou. O Carille tá ficando chato, né, cara? Cara, assim, ele tá entrando numa que ele não vai ganhar, cara. Ele não vai ganhar do torcedor. Não é o primeiro treinador que tenta fazer isso, né? Entra uma espécie de guerra fria, né? Dando indiretas em coletivas. Se vaiaram quando a gente venceu, normal. Por que isso, cara? Sabe? Tenta estender a bandeira branca aí, porque vai ser melhor, Carille. Ele não vai ganhar da torcida. Pois é. Não adianta. A torcida é patrimônio do clube. O Carille passa, daqui a pouco o Carille não tá mais baixo, a torcida vai continuar lá. Se continuar assim, vai passar mais rápido do que ele pensa, né? Pois é, então isso não vai rolar, Carille. Você não vai conseguir convencer o torcedor de que você tá certo e ele tá errado. Mas, volto a dizer, postura excelente do torcedor ontem, que lotou o estádio. Mais uma vez, né? E não foi aquele torcedor que apoiou do início ao fim de cantar, porque a galera tá de saco cheio, irmão. O torcedor tá de saco cheio. Fábio Carille, a galera não tá aguentando mais. Mas o torcedor não vaiou, cara. Até o final do jogo eu não ouvi vaias, não ouvi reclamações. Só teve um momento que o torcedor se irritou um pouquinho, foi quando o Ryan foi substituído, porque o Ryan realmente não fez um bom jogo, a galera pegou um pouquinho no pé. Mas sabe o que eu acho engraçado? Mas depois que ele saiu, tá? Durante o jogo a galera apoiou e incentivou. O que me irrita é o seguinte, é porque quando tem esses caras que eu acho errado pra caramba, que vão em treinamento, em CT, né, pra tentar conversar com o jogador, com o treinador, eu acho isso um absurdo, os caras estão trabalhando ali, né? Aí qual é o discurso dos treinadores e até dos jogadores? Cara, aqui é o nosso local de trabalho, quem quer protestar vai pro estádio, paga ingresso e vai.
A torcida do Vasco tá fazendo isso. Tá no estádio durante os jogos, vaiando porque o futebol é medíocre. E aí, o Carille fica chateado. Vasco ganhou de 1-0 do Puerto Cabello, do Poçante, do poderosíssimo Puerto Cabello. O torcedor ficou pistola com razão porque o time não jogou nada. O torcedor não tá vendo evolução e por isso reclamou naquele jogo. E aí, não só o Carille, mas também o Léo Jardim, né? Reclamaram depois. Só que o Léo Jardim, ele responde no campo. Ele tem essa oportunidade, ele agarra pra caramba, pegou muito contra o Flamengo, o torcedor já perdoou o Léo Jardim. Agora, o Carille, cara, se ele continuar nessa, ele não vai durar muito tempo, não adianta. Porque o trabalho dele não tem evolução. E aí, ao mesmo tempo, ele quer entrar em guerra com o torcedor vai vaiar, vai criticar. Quando o juiz apitou, aí sim começou aquele ei, Carille, lananana. Ele saiu correndo, igual ele tá saindo em todas as partidas, né? O juiz apita, ele já sai naquele pique até o vestiário. É uma loucura isso, cara. Sinceramente, é muito difícil de enxergar a possibilidade de evolução. Agora, o Carille, numa coisa ele tem razão, que ele disse em matéria coletiva. O Vasco tá vivíssimo no campeonato. Foi um empate ruim, porque na briga, na disputa pela liderança, você tem um confronto direto em São Januário. Você tem que vencer para ultrapassar o adversário e jogar a responsabilidade para ele no jogo da volta, que vai ser na Argentina. Mas se a gente olhar a pontuação, o Vasco tem a mesma pontuação do Lanús, tá um ponto à frente do Melgar e recebe o Melgar em São Januário, tem tudo para vencer. E um dos jogos fora de casa que o Vasco tem é contra o Puerto Cabello, que é um time muito fraco. Então, se o Vasco vencer esses dois jogos, o Melgar em casa e o Puerto Cabello fora, na pior das hipóteses, o Vasco vai passar em segundo e vai ter que disputar aquela repescagem, mais 2 datas no calendário, né? Mas é o que tem. Se o Vasco conseguir, de repente, segurar o Lanús e não perder, até porque o time do Lanús também não é nada demais, é um time comum. Se o Vasco não perder pro Lanús lá na Argentina, fica essa trocação de pontos, um ponto aqui, um ponto lá. E a definição do líder vai passar pro saldo de gols. E aí me incomoda ainda mais o fato de ter vencido só por 1-0 o Puerto Cabello. Mas fato é que o Vasco tá vivo no campeonato, não foi nenhuma tragédia, um empate, foi um resultado ruim, resultado de se lamentar. E toda vez que o Coutinho jogar mal, que o Verratti não conseguir tirar umas oportunidades do nada, igual ele faz às vezes, o Vasco não vai construir porque o trabalho não tá evoluindo. Destacar só o Paulo Henrique, que partida! Disparado o melhor jogador em campo. Mas ele vem jogando bem há algum tempo, hein? E no assim, clássico contra o Flamengo, aquela bola na trave foi dele. Pois se o treinador da seleção brasileira estivesse assistindo o jogo, ele ia convocar o Paulo Henrique, mas não vai porque a seleção brasileira não tem treinador, né? Então, verdade. Não tem ninguém pra convocar. Mas o Paulo Henrique hoje tá performando como um dos melhores laterais do país. Grande jogo ontem. Ele errou um cruzamento ou outro. Irmão, se ele acertasse todos os cruzamentos, ele tava no Real Madrid, ele não tava no Vasco. Ele vai errar de vez em quando, mas ele fisicamente tem feito partidas impecáveis e tecnicamente com boas decisões. Foi o melhor em campo. Um contraste em relação ao Coutinho, que é um cara que a gente espera muito, mas que não jogou nada ontem.